Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Peço humildemente desculpas, porque hoje de manhã eu não consegui conectar a internet aqui, tive um problema técnico com o meu Wi-Fi, e aí me impossibilitou de transmitir essa aula aqui para vocês ao vivo, como a gente costuma fazer toda quinta-feira, né? Mas como o estudo não pode parar, eu vou gravar essa aula aqui, vou transmitir para vocês, aviso lá no grupo que a aula está sendo gravada aqui. No horário que era para eu estar falando com vocês ao vivo, vai ficar gravada. Então, as perguntas que vocês tiverem, vocês podem me endereçar sem problema nenhum. Não vamos parar nosso estudo por conta disso, né? Infelizmente, aconteceu, então eu peço desculpas. Vocês vão verificar aí no AVA de vocês que na seção 2.3 existe um questionário. São 20 questões de verdadeiro ou falso que vocês vão responder. Atenção, porque só tem uma tentativa, não é de brincadeira não, é para responder com bastante atenção. São perguntas bem simples que eu retirei do código, retirei da apostila, para que a gente tenha subsídios para poder ter mais perguntas durante a aula, e é só assim que a gente descobre se a gente está compreendendo ou não a matéria, combinados, pessoal? Tem um prazo para fazer. Eu vou cobrar esse exercício até o dia 21, feriado da semana que vem. Então, façam esse exercício até lá, porque eu vou tirar um relatório e vou atribuir pontuação a vocês. Qual que vai ser a pontuação que eu vou atribuir lá? O acesso de vocês ao AVA, fazendo os questionários, assistindo as videoaulas. Também o desafio nota máxima, são 2 listas semanais. Eu vou aferir a quantidade de listas que vocês fizeram, se vocês estão kits com o desafio nota máxima, a pontuação e mais esse trabalho. Vou fazer um mix dos 3 e vou atribuir a pontuação do bimestre, já que infelizmente, né, essa semana era para a gente estar em sala de aula, aquele apavoramento fazendo prova, infelizmente não foi possível, vamos ter que avaliar vocês à distância mesmo, né? Mas tranquilo, estamos em paz, vamos continuar nosso estudo, a matéria vai continuar e não podemos parar. Na aula de hoje nós vamos falar do condomínio geral e do condomínio edilício. São 2 tipos diferentes de condomínio. Eles estão alocados na nossa apostila lá na última seção da unidade 2, a seção 2.3, e na primeira seção da unidade 3. Então tá lá, condomínio geral lá na seção 2.3, condomínio edilício na seção 3.1. Mas como eles são assuntos muito parecidos, muito próximos, vamos fazer um bate-papo hoje falando um pouquinho dos dois e explicando para vocês como que ele funciona. É assim. Como eu não posso usar o Teams, eu estou usando a câmera do meu notebook, já que o Teams precisa de conexão com a internet, eu não vou conseguir ler os artigos. Então, o que eu fiz? Eu fiz um resumão da matéria, fiz um resumão da apostila para trazer para vocês. Vamos lá. Primeiro, a diferença do condomínio geral para o condomínio edilício. Só pelo nomezinho a gente já sabe onde que o legislador quer chegar. Condomínio, domínio em comum, quando 2 ou mais pessoas possuem o mesmo bem. 2 ou mais pessoas possuem o mesmo bem, então elas têm esse bem em condomínio. Eu vou dizer que esse condomínio é geral quando essas 2 pessoas são donas da totalidade do bem. Por exemplo, 2 pessoas são donas de um touro reprodutor. Elas compram as 2 em condomínio, um touro reprodutor, pertence aos 2. Então, as despesas que esse touro tiver, os frutos que ele der, né, com a reprodução, tudo isso vai ser dividido em partes iguais, né, aos 2 condôminos. Esse é o condomínio geral. O boi pertence aos 2, inclusive ele é indiviso. Não posso dividir o boi, porque se eu divido um boi, um touro reprodutor, ele já não deixa de ser reprodutor, ele vai ser um de corte, né? Não é isso que a gente quer e não é isso o que se destina esse animal, né? Já que o reprodutor ele é muito mais caro. Esse então é o condomínio geral, um bem dividido para 2 pessoas.
Também temos o condomínio edilício. Quando eu falo em condomínio edilício, eu tenho uma situação jurídica em que eu tenho um mesmo bem e nesse bem vão haver partes comuns e partes exclusivas. Vamos pensar num condomínio de prédios. A gente vai chamar de condomínio horizontal. E por que horizontal? Porque, o que faz condomínio é o teto e o solo. Por isso que é horizontal. É o teto e o solo. Nesse caso, nós vamos ter algumas unidades, algumas partes desse condomínio que são exclusivas, uma unidade de apartamento destinada só àquela pessoa, e também acontece, em regra, de terem partes comuns, né? Eu tenho o corredor, que dá acesso às várias unidades, eu tenho o elevador, o hall de entrada, o salão de festas, todos esses são partes comuns e todos os condôminos precisam arcar com as despesas e também podem usufruir das benesses que vai trazer o salão de festa, a área comum, o corredor, o elevador. Então, nesse caso, o condomínio edilício, ele tem duas partes. Eu vou ter a parte exclusiva, só eu entro ali, e a parte em comum. Todo mundo pode transitar por aqueles lugares, né? E como isso gera despesas, paga-se a taxa condominial. Aí eu tenho essa diferença. Tem algumas classificações trazidas pela apostila e a primeira classificação do condomínio é quanto à origem desse condomínio, como ele se originou. Aí nós vamos ter o condomínio voluntário, condomínio incidente e o condomínio necessário ou forçado. Vejam, 3 tipos de situações jurídicas em que mais de uma pessoa detém um bem. No primeiro, condomínio voluntário, é o condomínio formado pela vontade das partes. As partes elas podem comprar em conjunto algum bem, né? Uma pessoa vai lá e compra em conjunto um carro. Ele e o irmão, vamos pensar assim, ele e o irmão tinham dinheiro para cada um comprar um carro mais inferior. Mas não, eles falaram, não quero ficar com esse uninho, vamos nós dois, a gente junta e compra um carro mais moderno, um carro mais luxuoso, E aí os dois se juntam e compram esse outro carro mais moderno, mais espaçoso, mais luxuoso, mas em condomínio. Foi a vontade deles, é o condomínio voluntário. Voluntário significa vontade. Também temos o condomínio incidente. O condomínio incidente é um tipo de condomínio legal. Por quê? Situações em que a lei vai propor um condomínio para as pessoas não escolheram, e aí vem a lei e fala assim, não interessa, é condomínio. Por exemplo, a herança. Um belo dia você recebe uma herança e aquele que deixou a herança deixou para você e para mais pessoas. Tem como você escolher as pessoas que farão parte dessa herança que foi deixada? Não. Então, se você recebeu uma herança do seu avô, uma casa do seu avô de herança e em condomínio com mais pessoas. Então, esse a gente chama de condomínio incidente. Ele também decorre da lei e vai incidir sobre um bem em condomínio com mais pessoas, mas você não escolheu essas pessoas. Condomínio incidente. Terceira classificação de condomínio quanto à origem é o condomínio necessário ou forçado. Esse condomínio nós tratamos na aula passada, que é o condomínio de cercas, muros, valas, tapumes. Nós temos direito de cercar a nossa propriedade. Nós podemos lá, cerco a minha propriedade. Porém, essa cerca da propriedade, ela vai ser feita em condomínio com o outro vizinho. Nós podemos cercar a nossa propriedade e ir lá no vizinho e falar assim, foi tanto, quero 50%. E aí a lei aqui no condomínio vai dizer o seguinte, se a pessoa do outro lado não quiser pagar, você pode entrar na justiça
requerendo a cobrança desse valor que você despendeu, e até que seja pago, essa pessoa não pode usar a sua cerca, o seu muro. Um exemplo, né? Às vezes a gente tem divisões entre imóveis limítrofes, que é, por exemplo, o muro, o próprio muro é a divisão. E desse muro, a gente já constrói o imóvel, já constrói, já faz a construção a partir desse muro. Se o vizinho do lado de cá teve o benefício de você murar, de você fazer a cerca, enquanto ele não pagar metade do que foi despendido ali para levantar aquele muro, ele não pode construir ali. Então ele tem uma obrigação de não fazer, de não usar, enquanto ele não pagar a cota à parte dele devida para isso. Combinado? Esse aqui é o condomínio necessário ou forçado. É necessário porque é decorrente de lei. Depois, pessoal, uma próxima classificação sobre o condomínio, ele também pode ser quanto ao conteúdo universal ou particular. Simples. No condomínio universal, um único bem pertence às duas pessoas e eu não consigo mensurar o que é de quem. Então, imaginem uma herança deixada, o dono, o sucessor, deixou um automóvel apenas de herança para os 4 filhos. Não tem como saber que parte ali pertence ao filho, né? Um vai ficar no banco da frente, outro não. Então, essa é o condomínio universal. O todo pertence a todos. Depois vai ser vendido esse automóvel e as partes divididas de igual monta para cada um, mas por enquanto o carro pertence a todos. Tanto o ônus como o bônus, né? Porque transferiu, a partir disso tem todos os ônus que tem que pagar do automóvel, né? Tem que pagar o IPVA do automóvel, dividido também em 4. Além do universal, nós temos o condomínio particular. Nessa classificação, não é o todo que é de todo mundo. Nessa classificação do particular, nós podemos dividir partes exclusivas e partes de uso comum. É o condomínio edilício. Eu tenho apartamentos exclusivos das pessoas, cujo uso é só dela, e temos também as áreas comuns, que é comum a todas as pessoas. Todos podem usar as ruas, todos podem usar a piscina, todos podem usar a quadra de tênis, todos podem usar as partes comuns. Essa aqui é a classificação universal e particular. Particular dividido em partes comuns e partes exclusivas. Quanto à forma, o condomínio pode ainda ser dividido em pró-diviso e pró-indiviso. No pró-diviso, eu consigo determinar a fração de cada um, né? É a mesma coisa lá do particular. Eu tenho condomínio pró-diviso, eu sou dono de um bem juntamente com outra pessoa, mas eu consigo determinar qual que é a parte que me cabe ali. E no pró-indiviso, não consigo determinar a fração, o bem é universal, o bem é de todos. Então, ok com essa classificação, vamos aos direitos dos condôminos. Condômino significa donos de uma coisa todos juntos. Primeiro, ele tem o direito de usar essa coisa conforme a destinação dela, né? A história do touro reprodutor. Deixa o touro reprodutor lá só para fins reprodutivos, né? Nada de pôr o touro reprodutor para puxar carroça. Se o apartamento é para fins residenciais, nada de colocar lá seu escritório de advocacia, receber cliente, não. Você tem o direito de usar conforme a destinação daquele bem. Você pode defender a sua posse de outras pessoas. E aí você pode defender a posse do seu bem em condomínio. Perante terceiros, você pode defender a posse do todo. E perante o outro, você defende sua cota à parte. Vou dar um exemplo para vocês, né? Vamos pensar que vocês receberam de herança, que o nosso cliente recebeu de herança um imóvel. E aí, ele passa uma semana fora, quando ele volta, o imóvel é dele, mais 3 irmãos. Quando ele volta, ele percebe que invadiram a casa dele. Então,
A casa é dele, mais os três. Ele não precisa chamar os três irmãos. Ele mesmo, por desforço imediato, legítima defesa da posse, ele pode entrar ali no imóvel, tirar todo mundo, chamar a força policial. Ele está defendendo a propriedade, copropriedade em condomínio, perante terceiros, como se ele fosse dono de tudo. Porém, se ele está defendendo contra um outro condômino, nesse caso, pessoal, nesse caso é diferente. Aí ele tem direito de defender apenas a cota parte dele. Outra diferença aqui nos direitos dos condôminos, olha só. Quando eu estou falando de condomínio em geral, em que todo mundo é dono do todo, se um dos condôminos quiser vender a parte dele, ele pode? Sim, ele pode. Mas ele precisa dar direito de preferência ao condômino, né? Ele precisa, por exemplo, notificar o condômino dizendo: estou vendendo lá a parte do meu helicóptero, estou vendendo a parte do meu boi, estou vendendo a parte do meu imóvel. Você quer comprar? E aí ele dá um prazo para a pessoa. Pode ser notificação por escrito, pode ser verbal, mas precisa ser provado esse direito ali para não ter anulação desse negócio jurídico. Então vamos pensar na história do condomínio de uma aeronave. Ele vai, notifica por escrito o outro dono dizendo: quero vender a minha parte, você quer comprar? Dá um prazo lá de 10 dias dizendo que o silêncio vai implicar em não quero, não quero. Aí ele notifica, a pessoa não responde, ele pode vender para um terceiro, desde que ele tenha dado preferência ali para o condômino em regime geral ou universal. Se for, pessoal, em regime particular, aí ele não precisa notificar as outras pessoas. Se você tem um condomínio em que você consegue fracionar, ele é pró-diviso, eu tenho aquela unidade de apartamento e eu quero vender. Nesse caso, a lei não necessita, ela não obriga, não estou nem tentando lembrar o nome da palavra, ela não obriga que a gente ofereça a parte para os outros condôminos. Não, nesse caso não, nesse caso não vai fazer diferença. Se quiser, pode até oferecer, mas não é uma exigência legal. Os custos, pessoal, eu já mencionei alguma coisa, mas está escrito assim: são divididos entre os condôminos na proporção das suas cotas partes. Se não tiver cota parte discriminada, presumem-se iguais. Então, vamos pensar aqui nos custos de você ter um touro reprodutor. O touro reprodutor vai gastar por mês lá para ser cuidado lá R$5.000. Estou chutando aqui, tá, pessoal? Totalmente chutando. R$5.000. Só que um tem mais parte do que o outro. Então, vai ser dividida essas despesas de forma a contar com quanto que aquele boi é de cada um. Vamos pensar que na hora que foi comprado o boi, o outro contribuiu só com 10%, deixando o outro condômino com o restante dos 90%. Então, a contribuição com os custos vai ser proporcional, assim como a contribuição com os lucros. Da mesma forma, a gente fala no condomínio edilício. Cada um vai pagar o condomínio conforme sua cota parte. Se você tem um apartamento lá de 60 metros quadrados, você vai pagar proporcional a isso. Diferente do camarada da cobertura, que o dele é maior. Ele vai pagar 2 cotas parte em relação a você, que tem proporcionalmente a metade. Matrícula do bem. A gente lembra que falando de direito, falando de bens imóveis, eu preciso do registro da matrícula lá no cartório de registro de imóveis, né? Ele pode constar o percentual de cada um dos condôminos e, se não constar o percentual, constar apenas o nome dos condôminos, quem que é o dono, presume-se que é em partes iguais divididas, né? Vamos pensar que um dos condôminos,
se exima de pagar as despesas. Não quero pagar as despesas do condomínio, não quero, ele vai renunciar à parte dele. E essa renúncia, pessoal, implica em transmissão. Lembra que essa transmissão de um bem imóvel, já que você não quer ficar aqui, você vai ter que desfazer da sua parte em prol dos outros. Desfaz e essa transmissão também tem que ser averbada no registro de imóveis. Vale quanto? Tanto, toma aqui, tchau, vai embora. Porque para viver em condomínio você tem que despender de um custo, já que existe custos de manutenção. As dívidas, né? Se forem feitas dívidas em favor do condomínio, presume-se dívidas de todo mundo, né? O boi ficou doente, precisou passar no veterinário e gastou-se mais 10 mil reais com o touro. Nesse caso, as dívidas também vão ser destinadas aos condôminos de forma proporcional às suas cotas partes. Frutos também serão divididos, o ônus e o bônus, tá, pessoal? Para ficar mais simples, os ônus e os bônus vão ser divididos em partes iguais. Administração, né? Se quiser eleger algum administrador do condomínio, quero administrar, aqui eu estou falando do condomínio em geral. Eu tenho um único bem em nome de várias pessoas. A maioria vai decidir quem que vai ser esse administrador em geral. Se não tiver acordo com a maioria, manda lá, judicializa, manda para o juiz, que o juiz decide. Quanto ao condomínio edilício, aí ele pode ser horizontal ou vertical. E aqui a pegadinha, né? Quando o condomínio é vertical é o condomínio de casas, porque o que vai dividir eles, em regra, e a parte mais gritante que divide é a parede. Uma parede dividindo o condomínio de outra pessoa. No condomínio de prédios, aí nós temos o condomínio horizontal, porque o que predomina a divisão aqui é o solo e o teto, mesmo que tenha vizinhos do lado. Olha a diferenciação da lei, então. Condomínio horizontal, né? No condomínio horizontal é o condomínio de prédios, de edifícios. Condomínio vertical é o condomínio de casas. A natureza jurídica, né? A doutrina diverge, parte da doutrina, inclusive, acompanhada pela jornada de enunciado de direito civil, lá no enunciado 89 da jornada, vai dizer que é uma pessoa jurídica, condomínio é pessoa jurídica. Ela tem personalidade jurídica a partir da Constituição, lá do registro do condomínio, e ela também pode defender os direitos dela na esfera civil, ela é sujeito ativo. E essa é a parte da doutrina, a grande maioria vai entender que condomínio é um ente despersonalizado, ele não tem personalidade jurídica, é um apanhado, um amontoado de pessoas que podem representar seus direitos na justiça, mas isso não faz dela uma pessoa jurídica. Essa é o que prevalece na doutrina, tá, pessoal? É um ente despersonalizado. O condomínio edilício, a característica dele é que existem partes comuns e partes exclusivas. As partes comuns, o detalhe das partes comuns é o seguinte, vamos pensar num condomínio de prédios. Eu tenho a parte comum, que é o próprio apartamento. Até a porta ali é parte comum. É parte exclusiva. Dentro do apartamento é parte exclusiva. Uso do jeito que eu quiser, desde que não contraria a instituição do condomínio. O condomínio é de casas, então eu vou usar para minha moradia. Da porta para fora, corredor, elevadores, salão de jogos, salão de festas, aí é incomum. Um detalhe importante é a vaga da garagem. A vaga da garagem, pessoal, ela pode ser comum, quando ela é rotativa, ou pode ser exclusiva, quando ela é só sua, não é rotativa, aquela vaga é sua. E a vaga da garagem, pessoal, ela também tem que ter registro.
Se ela for exclusiva, lá no cartório de registro de imóveis como sua propriedade. E um detalhe importante, e é da súmula 494, 495, não peguei o número da súmula, não estou lembrando, vou colocar depois para vocês na descrição do vídeo. Ela vai dizer o seguinte: o bem de família é impenhorável, porém, se essa vaga na garagem ela tiver matrícula própria, nesse caso, ela pode ser penhorada, mesmo se o apartamento for o único bem que a pessoa tem. A vaga da garagem com matrícula destacada, nesse caso aí, ela pode ser penhorada mesmo que o apartamento seja o único bem de família. A vaga ali pode ir embora para pagar a dívida e você fica com o apartamento. Então, vaga rotativa não, diferente. Continuando lá na vaga da garagem, olha só que interessante, né? A vaga da garagem é de uso exclusivo dos condôminos. Vamos pensar que você tenha seu apartamento, você tenha 2 vagas na garagem, mas você só usa uma. Você pode alugar, vender essa casa, essa vaga? Pode, desde que seja para uma pessoa dentro do condomínio. Tem que estar lá dentro do condomínio. Pode alugar ou vender para pessoa estranha ao condomínio? Por exceção, pode, desde que isso esteja presente lá na convenção do condomínio. Senão, não pode. É claro, né, pessoal? O objeto da norma é não ter circulação de pessoas estranhas dentro do condomínio. Terraços e coberturas, pessoal. Terraços e coberturas, a parte do terraço lá da cobertura, ela é área comum, salvo se o condomínio manifestar de forma contrária numa convenção. Vamos pensar num terraço de cobertura que para chegar lá você tenha que passar pelo imóvel da cobertura. Então, nesse caso, o que vai acontecer? A própria convenção de condomínio, analisando a planta, ela vai dizer, ó, o terraço pertence ao dono da cobertura e já embute a ele o valor do condomínio. O valor do condomínio é dele. Então, vai estar discriminado ali. Se não tiver discriminado, vai pertencer a todos. Deveres do condômino: contribuir com o pagamento das cotas condominiais na proporção da despesa, ou conforme ficar estipulado contrariamente lá na convenção do condomínio. Então, a lei vai falar que ele tem que pagar proporcional à área dele. Porém, se a convenção manifestar de forma diferente, também é válido. Não pode realizar obras que comprometam a segurança, é uma obrigação dele. E se ele fizer isso, ele vai pagar multa, e a multa pode chegar até 5 vezes o valor do condomínio, pode até abrir um processo administrativo, enfim, a vida dessa pessoa que tem um problema. Não pode alterar a cor da fachada e esquadrias externas. Quero trocar essa janela, tô achando que essa janela aqui tá feia, vou colocar uma janela do meu gosto. Não pode. Não pode trocar a cor lá fora da varanda. Isso aqui não posso pendurar, não posso pendurar na minha sacada, fazer minha sacada de varal, colocar um varalzinho, não pode fazer nada disso, porque tem que ficar uniforme a sacada. A sacada vai estar também lá na convenção do condomínio. O que eu posso pôr na sacada? Posso pôr vaso de plantas, eu posso colocar grade de proteção, essa grade de proteção tem que ser padronizada para não piorar a estética do imóvel, né? Porque senão fica lá todo mundo querendo pendurar roupa, colocar sapato, né? Também tem que tomar muito cuidado com a sacada, porque eu posso ter responsabilidade civil por lesão por defenestramento. Olha que nome legal, lesão por defenestramento. Quando cai as coisas lá do condomínio. Você coloca um vasinho de planta ali, daqui a pouco o vasinho de planta tomba, cai na cabeça da pessoa lá embaixo e mata. Lesão por defenestramento. Então, temos que tomar cuidado, e é um dos deveres do condômino esse, zelar pela segurança dos demais, né? Não posso desvirtuar a finalidade para a qual o meu bem foi projetado, porque senão, pessoal, eu posso pagar por isso. Despesas do condomínio, olha só.
O adquirente vai responder pelas despesas do alienante. O condomínio, a taxa de condomínio, na verdade a gente fala condomínio, quanto que é o condomínio? O condomínio é a propriedade em comum, e essa propriedade em comum gera taxas, né? E esse valor que eu tenho que pagar sobre o condomínio, ele é uma obrigação propter rem. Vamos lembrar? Ele acompanha a coisa. Você vai lá, comprou uma unidade no imóvel, e aí quando você vai ver, o certo é ver antes, claro, quando você vai ver, essa pessoa está devendo 50 mil de condomínio. Essa obrigação é sua. Você pode até querer cobrar em ação de regresso de quem te vendeu, fazendo o abatimento proporcional ao preço, enfim. Mas quem que está lá cobrando você o condomínio não quer saber se essa dívida é sua, do ex-proprietário, quer que você pague. E se você não pagar, a dívida oriunda do bem faz com que você perca o bem, tanto o IPTU como o condomínio. Então, prestem atenção quanto a isso. O atraso, pessoal, segundo a lei, a convenção de condomínio pode acertar de forma diferente, mas segundo a lei é assim: os juros vão ser de 1% ao mês. Deixa eu fechar a notificação aqui. Os juros vão ser de 1% ao mês, mais multa de 2% sobre o montante do débito. Esse aqui é o valor das despesas do condômino inadimplente. Lembrando que a obrigação de pagar é propter rem, acompanha a coisa. Você vende, vai junto com a coisa. Multas. As multas, pessoal, sempre são estipuladas na convenção de condomínio, né? O síndico não pode inventar uma multa e colocar, né? Ela segue o princípio da legalidade ali, na legalidade, e a lei do condomínio é a convenção. E ela tem que ser aprovada ali por 2/3 dos condôminos em assembleia. Olha, 2/3 é bastante, né? Mais da metade. E aí, essas multas, no caso, por exemplo, de trocar esquadria, do condômino antissocial, lá na apostila vai falar de uma história de um condômino antissocial. O professor Pablo Stozzi fala de um condômino antissocial que transformou sua unidade numa casa de prostituição. Ele trazia todo dia prostitutas para lá e para ele estava barato essa multa de 5 vezes o valor do condomínio, né? Então, o que se deliberou? Vamos expulsar daqui? Vamos. Só que para expulsar é preciso dar o direito da ampla defesa do contraditório. Vamos lembrar lá no artigo 5º da Constituição que preciso, tanto no processo administrativo fora do juiz, como dentro do processo judicial, é garantido a todos o direito de defesa, ampla defesa e contraditório. Então, como que é feito geralmente, né? Vai lá, multa, a pessoa não paga, 5 vezes o valor da multa, a pessoa não paga, então se delibera para entrar com uma ação judicial para expulsar. Aí fica mais fácil, porque na ação judicial é garantida a ampla defesa e o contraditório, né? E o comportamento antissocial vai estar lá no enunciado 508 da jornada. Coloca lá no Google, Jornada de Direito Civil, o enunciado é 508. Está escrito assim: que é possível a exclusão do condômino após reiteração de comportamento, mesmo aplicando as penalidades. Mesmo aplicando penalidades. Mas qual que é o procedimento? Tem que garantir a ampla defesa, o contraditório para essa pessoa. Vai perder o imóvel? Não vai perder o imóvel. Ele vai ter que ou alienar aquela unidade ou ceder para outra pessoa morar ali, mas ele ali naquelas condições, não. Se ele tem um comportamento antissocial, ele que vai morar em outro lugar sem ser em condomínio, né? Lá no meio do Alasca, né? Mas não atrapalhando as pessoas para viver em comunidade. Execução de obras em áreas comuns, vamos lembrar? Áreas comuns, corredor, salão de jogos, salão de festas, portaria, estrada dentro do condomínio. Aí eu vou ter uma diferença aqui com as benfeitorias. Eu tenho a benfeitoria útil, a benfeitoria voluptuária e a benfeitoria necessária. Vamos lembrar a diferença das três?
Benfeitoria necessária é aquela que não espera, vai entrar em ruína, estourou um cano. Nesse caso, não precisa deliberar em assembleia, vai lá e arruma. Se estourou o cano, resolve. A benfeitoria útil é aquela que melhora o prédio em si, melhora a utilidade. Por exemplo, vamos duplicar a rua, vamos aumentar o espaço, vamos aumentar o salão de festas e tal. Aí, nesse caso, vai ser uma benfeitoria útil. Então, para a benfeitoria útil, eu preciso deliberar em assembleia. A maioria aceitando, então, vai lá e faz. Quando for uma benfeitoria voluptuária a gente vai falar aquela, sabe aquela benfeitoria por mero deleite, uma futilidade, vamos fazer uma churrasqueira, vamos aumentar a piscina, vamos colocar um trampolim para as crianças rachar a cabeça, vamos fazer assim? Vamos. Então, eu preciso de 2/3 de aprovação da Assembleia. Por fim, aqui, pessoal, síndico. Essa figura maravilhosa que sempre atende a gente muito bem. Nossa, que querido. Ele tem um mandato de 2 anos, né? Ele é administrador do condomínio. Ele pode ter remuneração ou não. Ele pode ser condômino ou não. Vai depender sempre da Assembleia, né? Ele é eleito na Assembleia por 2 anos prorrogáveis e ele vai gerir as contas do condomínio, ele vai zelar para que todas as normas sejam cumpridas, ele vai, imagina, gerir todo o dinheiro do condomínio. Ele precisa fazer um seguro obrigatório, né, do prédio, ele faz um seguro obrigatório, ele tem que verificar os extintores, ele vai contratar pessoal e ele é fiscalizado pelo Conselho Fiscal. Esse Conselho Fiscal é formado também, votado em Assembleia, formado por 3 condôminos. Os 3 condôminos vão fiscalizar. Essa aqui é uma regra básica de poder, né? Quando uma pessoa tem poder e não encontra limites nesse poder, instaura-se a tirania, né? Ele faz o que ele quer. Então, é sempre preciso ter um órgão fiscalizador. Agora eu lembrei da tripartição dos poderes, né? Um controla o outro, um fiscaliza o outro, né? Lá do nosso querido Montesquiezinho. Judiciário fiscaliza o executivo, que fiscaliza o judiciário, que vai um fiscaliza o outro, cada um na sua esfera de execução. O condomínio pode ser extinto? Acabar o condomínio? Sim, pode acabar o condomínio, né? Tudo pode acabar. Como? Desapropriação, destruição total ou parcial da edificação. E aí, né, eles podem tentar reconstruir ou não. Quem não quiser participar pode ir embora. E a parte que cabia dele é a mesma coisa na hora de vender, né? Ele precisa oferecer para os demais condôminos, para que os demais condôminos deliberem se querem ficar com a parte dele, se vai vender para um terceiro. Essa aqui, então, pessoal, muito rápida síntese, é a explicação da nossa sessão aqui de Direito Civil, que eu trataria hoje com vocês aqui na nossa aula. Antes de encerrar, quero novamente pedir desculpa, porque a transmissão não deu certo pela internet. Espero que se restabeleça logo, muito em breve. Eu vou postar essa aula para vocês assim que a minha internet voltar. Peço para que vocês façam lá as nossas questões, as questões que estão disponíveis lá na seção 2.3. Deixo um abraço para vocês e muito obrigada. Até a próxima aula.